sábado. Feliz sábado a todos os irmãos e irmãs. Shabbat Shalom, paz e graça para todos vocês. A gente vai começar uma lição da Escola Sabatina. Eu tive o prazer, a grande alegria de ser convidado aqui pelo irmão Lobiano, que me convidou para poder passar a lição com ele. É uma pessoa que tem muita estima, uma pessoa com muito conhecimento, uma pessoa que a gente vê Deus na vida dele e na vida da esposa dele. Deus seja louvado por isso. É um prazer. A gente vai estudar agora sobre lutando com toda a energia, uma lição que fala muito sobre a questão de passar por provações e lutas, né? Eu acho que todo mundo passa em algum momento da vida. E é muito interessante esse texto, lutando com toda a energia. Verso para memorizar. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Aqui a gente vai ter um relato de duas pessoas, né? E que as duas perderam seus filhos de forma extremamente trágica. Só que a diferença entre eles é como eles reagiam. Uma tinha perdido há muitos anos, né, o filho, devido ao assassinato, e ela ainda guardava ódio e rancor dentro de si, o que é humanamente compreensível, né? A partir do momento que nós somos humanos, nós sabemos que todo mundo tem isso dentro de si: raiva, mágoa, rancor, né? Então é altamente compreensível. E o rapaz que havia perdido seu filho também, o que acontece com ele é que ele tinha conseguido perdoar quem fez isso, que foram terroristas, e ele conseguiu perdoar. E ele estava com um espírito mais brando, mais leve, em relação, obviamente, à mãe que estava ali. E aí, talvez, humanamente, isso não seja compreensível. Por quê? Porque existe um limite para a compreensão humana. E a nossa compreensão humana consegue ir só até onde a gente consegue enxergar. Nós somos, geralmente, um resultado daquilo que nós conseguimos alcançar mentalmente, né? Quando uma pessoa ela rompe com esse estágio, ou seja, quando ela transborda, quando ela rompe a borda do ser dela, a ponto dela conseguir se encher de algo bom, a ponto de transbordar, isso foge um pouco a nossa capacidade de entender, uma vez que, humanamente falando, o razoável é que a pessoa fizesse uma retaliação, guardasse raiva, rancor. Isso seria o razoável diante da morte de um filho querido. Mas a posição contrária não nos parece exatamente humana, mas nos parece divina. Então, nesse exato momento, entender e contemplar o divino é só através da fé, é só através do Espírito que vem de Cristo. Como a própria palavra diz, o que é espiritual se discerne espiritualmente. E a gente vai ver nessa semana sobre isso, o discernimento espiritual das lutas e como que a gente se empenha de forma como Paulo diz aqui, eu me empenho, é para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível. Como que a gente consegue se esforçar? E qual que é a parte de Deus em relação a esse esforço para a gente conseguir passar pelas lutas de forma a agradar o Senhor, e é claro, mais para frente ter um bom resultado para a nossa vida. E é isso que a gente vai poder estudar hoje com a graça do Senhor, e essa é a introdução da Escola Sabatina. O irmão quer acrescentar, irmão Lobiano? Foi bem resumido, né? Fiquei feliz com isso. E interessante, aqui em Colossenses 1:29 fala dois elementos, né? Devemos lutar e nunca desistir. Mas no meio dessa trajetória dá uma pausa, isso é importante. Temos que descansar e voltar a lutar. Os dois elementos importantes aqui, conforme Gálatas 1:29, pelo poder de Cristo que opera em nós. Não é o nosso poder, esse autoajuda aí já era, né? Livro de autoajuda já era. Aqui é o poder de Cristo. Então é interessante, nós e Cristo. Muito interessante, muito interessante. A gente tem uma diferença das pessoas do mundo, e essa diferença é muito importante para dois aspectos. Primeiro, a gente saber quem nós somos, né? Porque quando a gente passa por uma dificuldade, algum problema real na vida que a gente não consegue enfrentar, nós sabemos que temos um Deus que pode, não é verdade? Ou seja,
Se você lutou, você está lutando com todas as suas forças, até o limite do que você pode, saiba que o ilimitado pertence ao Todo-Poderoso. Porque Deus não tem limites para o seu poder, grandeza e sabedoria. Então, nesse exato momento, Deus, ele opera o ilimitado. Mas o que é interessante é que o irmão Alberto falou, há momentos que mesmo em meio à luta, a gente tem que dar retroceder um pouquinho, parar, pensar, descansar nossa mente para continuar, porque nós somos humanos. E no calor da batalha, contra as nossas lutas, nós podemos cometer tropeços. Cometer tropeços é normal de todo ser humano, uma vez que a nossa inclinação moral, como diz em hebraico, shata'ah, que é distorção moral, ela nos inclina para o pecado. É por isso que a gente tem um texto de Romanos capítulo 8, onde Paulo fala que as obras da carne são inimigas da lei de Deus. E lá em Romanos capítulo 7 ele fala: ó miserável homem que eu sou, o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quando a gente observa, as nossas inclinações tendem mesmo ao mal. E no calor da batalha, a gente não consegue raciocinar muito bem. Vale lembrar isso, ainda mais se a dor for psicológica. Aí você não consegue raciocinar mesmo. E por consequência, é necessário em alguns momentos você parar, retroceder, se conectar com Deus para você respirar e continuar lutando. Então isso que o irmão citou é muito importante. Acho que o irmão José Carlos queria falar. Uma coisa importante que a gente percebeu aqui na missão, e que toda a igreja, tenho certeza, deve ter visto, que nenhum cristão vai para o céu se não passar por esse crisol. Não é verdade? Porque esta é a forma que Deus acha para que eu possa amadurecer, não é verdade? Crescer cada vez mais. Então, exatamente, a gente deve dar graças a Deus, como diz Paulo, até mesmo nas tribulações, tentações, provações, porque Ele está nos preparando a cada um para que possa ser transportado para onde Ele está, né? E estarmos com Ele eternamente. Amém. Verdade, né? Certíssimo. Interessante aqui também, para a gente fechar o domingo, né? Para tentar ver se a gente passa a lição toda, privilegiando as pessoas que estudaram. A gente fechando o domingo aqui, nós realmente, estudando a palavra, estamos na rota certa, né? E a rota certa aparece em Gálatas 5:22, os frutos do Espírito. Quais são? Os frutos do Espírito: longanimidade, mansidão, amor, paz. Isso aí são os frutos do Espírito. E Jesus fez assim, metaforicamente, deu o exemplo, né? Uma árvore, por exemplo, bem regada, ela depois de crescida, bem podada, então o agricultor faz o quê? Ele colhe os frutos. E nós, se formos bem regados, né? Estudarmos a palavra de Deus, né? Bem podado, né? Deixar a nossa razão na frente das emoções, frear as emoções racionalmente, nós vamos dar frutos. Isso aí é um ato natural da natureza e da natureza espiritual nossa. Fechamos o domingo, vamos para segunda-feira, dá oportunidade do bom aí, que eu tenho bastante coisa para falar com a minha segunda-feira. Na segunda-feira tem a questão da combinação divina-humana. Isso aqui é curioso porque, realmente, eu não sei quantos dos irmãos aqui já foram de outras igrejas ou coisa do tipo, ou pelo menos já viram outros cultos, mas eu já vi muitas pessoas de outras religiões falando assim: olha, é só você aguardar na fé, aguarda na fé que o milagre vem. Mas nem sempre é aguardar na fé, né? E, Senhor Deus, mas por que, Senhor, eu não consigo um emprego? Aí parece que vem uma voz dentro de você e fala: mas você entregou algum currículo, né? Faz uma pergunta, né? Porque se a pessoa não fez o mínimo esforço para conseguir aquilo, jamais ela conseguirá. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, estudando a Bíblia, e à medida que você estuda, você vai observar isso, é que Deus jamais fará por você aquilo que você pode fazer por si mesmo. Jamais. Jamais. Senhor Deus, eu quero ter saúde, quero ter um corpo melhor. Então, vá fazer uma caminhada, vá se exercitar. Ele não vai fazer o seu corpo, você acordar no outro dia, sabe? Você está com um corpo bom, com saúde. Não. Procure. Senhor Deus, eu queria crescer em conhecimento. Então, comece a ler, comece a estudar. Eu quero, Senhor Deus, terminar uma faculdade. Então, comece uma, porque se você nem começar, você jamais terminará uma.
Então, todo o processo que é possível que você faça por si mesmo, Deus jamais fará por você. Por quê? Porque se Deus ele te pegasse no colo em cada circunstância e fizesse você atravessar as fontes da vida, você jamais cresceria. O irmão José Carlos pontuou uma coisa interessante, que os crisóis da vida e as dificuldades, elas vão variar, né? Mas elas são para o nosso crescimento, ele falou corretamente. Tem coisa na vida que a gente jamais mudaria se a gente não passasse por uma certa dificuldade, jamais. E a gente jamais pensaria daquela maneira, né? Então, por exemplo, tem pessoas que entenderam o que é amor quando perderam alguém que amavam, né? Um pai, uma mãe, né? E aí elas entenderam a responsabilidade de amar. Teve pessoas que conseguiram entender o que é amor ao próximo quando pecaram, quando elas perceberam que não eram perfeitas. Porque existe uma problemática disso, desse espírito farisaico às vezes, que a gente acha que a gente está 100% certo e que a gente está por cima de todo mundo, e não é uma realidade. E aí quando a gente pega, quando a gente cai, a gente percebe o quão falho nós somos e como necessitamos do amor e carinho do próximo. Prestou atenção? E nesse exato momento a gente entende a importância de amar o próximo. Então, às vezes, nas dificuldades da vida, Deus vai botando a gente na têmpera das provações, e a gente vai se esforçando com a ajuda do Senhor. Vale lembrar que quando o povo de Israel foi passar pelo Rio Jordão, eu sei que não está na lição, mas quando eles foram passar pelo Rio Jordão, com a Arca da Aliança, Deus falou: vá e entre no Rio Jordão. E os sacerdotes entraram e a água chegou até próximo do peito deles. E só depois que o Rio Jordão abriu. O que isso nos ensina? Que muitas das vezes, para a gente poder conseguir conquistar algo na vida, até espiritual, a gente vai ter que molhar os nossos pés, a gente vai ter que fazer esforço, a gente vai ter que fazer até onde a parte que nos corresponde. E isso é muito importante. O irmão queria falar. O Rômulo, ele dá uma resumida muito boa da lição, né? Estudou bem a lição, amém? A combinação divino-humana, né? É o sucesso espiritual. Quando se combina o divino com o humano, que ele falou aí, esforço e tempo. Ninguém ganha nada sem esforço e tempo. Hoje eu tenho uma aposentadoria porque eu trabalhei 36 anos, 6 meses e 15 dias. Eu atuei ali no Ministério do Exército esse tempo todo. Meu chefe ali, o Joalinho Maria, cobrando tarefas. Então, você tem que ter esforço e tempo. Ah, mas eu não quero ganhar, eu quero ser bem sucedido sem esforço e tempo. Eu vou jogar na loteria. Ele vai perder dinheiro, e 1 em 50 milhões acerta. E esse que ganha alguns milhões vai ter que esforço e tempo para poder manter a fortuna, senão ele perde. Muitas pessoas vieram no YouTube, perderam as fortunas ganhadas na loteria e no garimpo também. Então, esforço e tempo é isso. E Paulo é o professor. Esse aí é o nosso professor do esforço e tempo, né? Paulo, quando fala aqui, que ele aprendeu a viver na dificuldade, na miséria, na provação, na doença, nas prisões. Ele é sincero, é igual a você, igual a mim. Por quê? Porque ele aprendeu. Eu não gosto de dificuldade, de carência, de miséria, de prisão, de falta de alguma coisa em casa. Ninguém gosta. A gente gosta de coisas boas. Mas ele aprendeu, e nós temos que aprender também. Tempo e esforço, diz a palavra de Deus. E ele se esforçava, diz até aqui, que esse tal do esforço é agonia plena. Ele que estava lá naquela época, no primeiro século, mostrava ali que ele convivia com os atletas romanos, né? Essa agonia que eles tinham para ser campeões, medalhistas, e até hoje, né? É muito sacrifício. E nós espiritualmente é o mesmo caminho, esforço e tempo. Citando Paulo, porque Paulo é o nosso ícone. Nós temos a lição é riquíssima. Fala de algumas teorias aqui, uma inglesa, né? E uma romana. E não temos tempo aqui para dissertar sobre isso, mas eu coloco Paulo sobre todos, porque Paulo, ele tem 51,85% de todo o Novo Testamento. Ele escreveu de 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu livros e carta 14. Divide 14 por 27, dá 51,85% de todo o Evangelho do Novo Testamento. Então, esse é o cara. Devemos segui-lo porque ele foi inspirado por Deus e os ensinamentos dele são corretos. Esforço e tempo. Nada moleza.
Fez lembrar a frase do Paulo, né, que ele fala: sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo, né? Ele fala isso para os irmãos. Pode falar, irmão Lima. Só antes do irmão Lima, eu só queria acrescentar que quando a gente estuda os milagres de Jesus, a gente vê lá todas as histórias, todos os milagres teve a união homem e Deus. E nenhum dos milagres não teve a ação humana. Eles precisavam fazer algo para que Jesus viesse e curasse. Todos, você pode olhar, cada um tem ali a ação do homem. Isso não é diferente nos dias de hoje. Nós precisamos sim fazer a nossa parte para que Deus venha através de Jesus e faça parte dele. Então não vamos nos iludir achando que Jesus vai fazer tudo por nós, porque a nossa parte a gente precisa fazer. Amém. Amém. Só para complementar, irmãos, aqui com o título da lição é lutando, né? Lutando com toda a energia. E Paulo, ele traz aqui para nós uma parte importantíssima, porque ele se esforçava e se empenhava em servir Cristo, e ele dizia que ele fala assim, só era possível segundo o poder de Cristo que operava nele. Então é preciso que a relevância para nós hoje é que Cristo opere na nossa vida individual e redundará numa operação coletiva, porque a igreja somos nós. Então Paulo, pelo poder de Cristo que opera poderosamente em mim, não era em Pedro, em Tiago, em João, era nele. A nossa luta, ela é nossa mesmo, é individual mesmo, e não tem melhor crisol ou pior crisol. Existem momentos que não é tarefa fácil, não é tarefa fácil. Então, é preciso que Deus opere em nós, para que a gente possa continuar lutando, se esforçando e nos empenhando em servir a Deus e contribuir para o seu reino aqui. Amém. Deus seja louvado. É interessante que quando eu comecei a estudar a Bíblia, uma pessoa comentou algo interessante comigo. Falou assim: olha, Deus jamais permite que você passe por uma aflição que você não consiga suportar. Porque Deus, ele sabe o seu limite, então ele jamais permitiria você ser tentado até a morte. Ou seja, você ser tentado naquilo que, com a ajuda dele, você não conseguiria passar. Entendeu? Seria impossível, Deus não permite isso. Então, quando a gente passa por certas dificuldades e aflições, a gente tem que buscar observar quais são as nossas arestas. O que a gente precisa mudar? E mudar nem sempre é fácil, né? Como diz Emmanuel Kant, que é um filósofo, ele fala que toda mudança pressupõe dor. Toda mudança pressupõe dor. Por quê? Porque você vai sair da sua zona de conforto. Então, automaticamente, quando você romper com essa zona de conforto, vai doer, vai incomodar. E às vezes você precisa de um agente iniciador, ou seja, algo que impulsione você para sair daquilo. E aí os crisóis da vida fazem isso, né? Muitas das vezes a gente não consegue enxergar a vida como a vida é, nós enxergamos a vida como nós somos. E aí existe uma problemática, porque se eu não enxergo a vida como ela é, eu jamais vou mudar para melhor, porque eu apenas enxergo a vida na minha perspectiva. E na minha perspectiva, eu sempre vou ser enganado que está bom, eu sempre vou ser enganado que eu estou fazendo melhor, e às vezes nem sempre é verdade, né? Então Deus, ele nos impulsiona para isso. A lição de terça-feira fala sobre vontade disciplinada. Eu achei interessante esse título, porque me fez muito lembrar o livro Crítica da Razão Pura, de Emmanuel Kant. Ele comenta sobre algo parecido. Ele vai falar sobre vontade, disciplina, vontade e desejo, e é muito curioso isso aqui. E me fez lembrar também uma vez que eu estudei sobre o cérebro humano e descobri que a gente tem um sistema chamado sistema límbico. O sistema límbico do cérebro do ser humano faz com que ele deseje algo e verdadeiramente compre e adquira. Tá? Ele vai conseguir adquirir alguma coisa só por causa disso. As pessoas que perderam essa capacidade, por algum motivo, elas não conseguiram mais comprar nada. Foi estranho, né? E ela não só não comprava, como ela também não escolhia. E quando a gente fala de escolhas, é algo complicado, porque uma escolha automaticamente exclui a outra. Se você escolhe estar num lugar, você automaticamente exclui outro lugar. Se você escolhe estar num ambiente, você vai ter as alegrias desse ambiente como as tristezas desse ambiente. E vai deixar de ter as alegrias de outro ambiente e as tristezas de outro ambiente. O que acontece é que a nossa mente teoriza muito, baseada nos sentimentos, que talvez aonde a gente esteja não seja bom o suficiente. E a gente começa a imaginar que outro lugar seria melhor. Mas isso nem sempre é uma verdade, porque a gente não está lá para ver quais são os sofrimentos que existem naquele lugar.
Então, aqui fala sobre disciplina e vontade, sobre personagens que fizeram escolhas baseadas nos seus sentimentos e que perderam a razão por um dado momento. E vai falar sobre a questão de Pedro e o que para ele era importante, que era importante manter a mente saudável dentro de um princípio racional, ao mesmo tempo que não excluir o sentimento. Não pode ir. Ele falou Pedro, né? Eu vou citar nossos pais, meus pais, Adão e Eva, né? O que Eva escolheu, né? Ela teve o livre-arbítrio, escolheu. E ela levou o pecado para Adão. Adão também escolheu, foi voluntário, né? Davi, que é segundo o coração de Deus, ele escolheu andar no caminho errado. E a consequência foi dura. As pessoas falam, ele foi o homem segundo o coração de Deus. Mas a consequência, você vê, o filho morreu, né? O casamento, daquela união ilícita, né? Então é interessante que ele sofreu muito, né? As consequências foram duras, né? E diz que a vontade nossa, Jeremias 17:9 fala que a nossa vontade não pode dominar, né? Dominar a disciplina, né? A nossa vontade nunca pode dominar. Enganoso é o coração do homem, Jeremias 17:9. Mais do que todas as coisas, coração mais parte do coração, né? Quando fala coração, a mente, a razão, aquilo que disciplina a nossa vida, enganosa a nossa mente. Quem segue, eu faço aquilo que eu quero, eu faço aquilo que a mente me manda. Se ele não for dominado, Conde de Debora e falava ao monge católico, né? Se a gente não dominar a nossa mente, né? Não somos nada, né? Então, a mente é importante ser dominada segundo a palavra de Deus. Se você não dominar a mente, segundo aqui a palavra de Deus, fala que é como gasolina lançada na labareda do fogo, né? Para queimar. E vai ser uma destruição terrível. Então, a gente tem que ter essa disciplina, faz parte da vida humana e da vida espiritual também. Interessante, porque tudo isso é um processo de luta, né? Se vocês forem observar, o que a gente está falando é um processo de luta. Porque eu acho que o maior inimigo que a gente tem que vencer hoje não é exatamente Satanás. O maior inimigo que a gente tem que vencer hoje somos nós mesmos, né? Se você olhar para você mesmo, eu falei isso esses dias para uma pessoa que estava falando sobre concurso público, que estava estudando. Eu falei para ela, olha, o seu maior adversário no concurso ou em qualquer outro lugar é você mesmo, que você vai ter que lutar contra a sua preguiça, contra o seu desânimo, contra os seus medos, você vai ter que organizar seu tempo, você vai ter que lutar contra você mesmo, é contra você mesmo que você está lutando. Se você conseguir vencer a você mesmo, então saiba que os outros que vão disputar com você, eles vão estar realmente disputando, porque você já conseguiu vencer você mesmo. Então, a gente tem que lutar contra nós mesmos, isso é uma luta constante. E isso faz justificar o esforçando-me, né, de Paulo, que é do texto principal que a gente leu. Ou seja, é uma questão de esforço, o orar e vigiar, né, justamente por causa dessa distorção moral, que a gente se inclina para o pecado a todo tempo, e sem perceber a gente começa a afundar. Então, todo tempo a gente tem que estar se esforçando. Isso é muito interessante. E essa lição aqui sobre vontade e disciplina, como eu falei para vocês, que lembravam o livro Crítica da Razão Pura, é porque Immanuel Kant ele vai fazer um pensamento sobre vontade e desejo. Resumidamente, ele vai mostrar que desejo é aquele instinto, aquela emoção, e ele chama de vontade tudo aquilo que é razão. Então ele vai dizer o seguinte: se a gente seguir os nossos instintos, os nossos desejos, nós não somos diferentes dos cachorros e gatos. Porque eu não sei se vocês sabem disso, se você deixar um pedaço de bife em cima da sua mesa e tiver o gato do vizinho, ele vai pular e ele vai pegar. Independente se você goste ou não, independente se ele foi ensinado a não fazer. O cheiro, o sabor vai fazer com que ele pule e pegue e ainda corra e você tentando pegar ele para ela subir. Pode ficar tranquilo que você não vai conseguir pegar. Então o que acontece? Um cachorro, se ele te estranhar e sentir vontade de te morder, o que ele vai fazer? Ele vai te morder. Se ele vê a porta aberta, quem tem cachorro aqui, o que ele faz? Ele entra ou foge, né? E aí o que acontece? Por quê? Porque é instinto, é desejo, ele não controla. Então Immanuel Kant fala que se a gente não controlasse os nossos desejos, nós não seríamos diferentes dos animais. Nós iríamos fazer coisas irracionalmente, uma atrás da outra. O que determina a nossa racionalidade é justamente lutarmos na contramão dos nossos desejos. E aí sim, verdadeiramente somos livres, porque nós não somos mais escravos dos nossos desejos. É isso que Immanuel Kant vai citar no livro Crítica da Razão Pura. O irmão Lima queria comentar. Eu gostaria de compartilhar rapidamente
né, pelo tempo, sobre a questão da vontade disciplinada e um lema que os militares têm. Eu fui militar 3 vezes, não é? Entrei, saí, entrei e fiquei. E num espaço de 18 anos. De toda sorte, lá tem um lema, é o quê? Os comandantes, para corroborar para que os seus comandados cumpram a missão, eles trazem à lume a questão da disciplina consciente. E o que é disciplina consciente? Que ele traz na hora das falas, dos momentos de cumprimento, no dia a dia. Essa disciplina consciente ela é possível quando você conhece o conteúdo da missão a ser cumprida. Então, vai cumprir bem a missão com disciplina consciente, porque você conhece tudo. A lição traz aqui pelo autor o conhecimento sobre Deus, o conhecimento sobre o mal e o conhecimento sobre si mesmo. São essas 3, é um tripé, não é? Não dá para a gente esquecer disso. Nós temos que conhecer tudo que diz respeito sobre Deus, qual é o pensamento de Deus sobre nós, qual é a missão de Deus para nós, conhecer o mal que é real e conhecer a realidade fática e dura que é a nossa, que somos nós mesmos, como bem você disse anteriormente. Amém. Interessante aqui, para a gente completar aqui, compromisso radical, né? Aí é o radical mesmo, né? Aí a pessoa vai lá e lê Mateus 5, 29, né? Uma vida radical. Quando Jesus fala isso, leamos sempre o contexto da frase que nós estamos lendo, para a gente entender se colocar no ponto para fazer o comentário. Aqui fala o contexto sexual, tá, irmãos? Vocês vão ler o contexto todo em casa aí. É o contexto sexual quando Jesus fala assim, que hoje atrapalhar entrar no reino do céu, arranca ele, e sua mão atrapalhar. O indivíduo pode não ter olho e ser um pecador, pode não ter braço, não ter mão e ser um pecador. Ele fala ali, esse radicalismo ali, em determinadas coisas. Nós tivemos, eu e o Lima, tivemos a oportunidade de trabalhar no departamento do Exército que tratava de pessoas usuários de droga lícita e ilícitas. Seria bebidas alcoólicas, drogas e outros tipos de coisas, né? Drogas pesadas. E ali você é ensinado a ser radical, cortar mesmo. Você tem que cortar, não pode brincar. A fonte do mal, né? A fonte do mal, ela tem que ser cortada na raiz, né? E no Concílio de Nicéia, quem estudou a lição, não estamos falando nada fora da lição, ali fala que existe registro de irmãozinhos nossos cristãos mutilados, que eles se mutilavam porque eles liam literalmente essa parte aqui de Jesus. Isso aqui é uma parte aqui hiperbólica, né? Super aumentada, é uma parte figurativa. Não é assim, um negócio espiritual, né? Você corta. Você é viciado em pornografia na internet, corta a internet. Se não pode cortar a internet, abre a porta do seu quarto ou use a internet livremente, próximo que as pessoas possam ver, vai te inibir de usar. Você não está deixando o vício do álcool, pare de frequentar o ambiente dos amigos e os locais também, e assim o ar ensina esses passos. Então devemos ser radicais. E como o tempo está passando, eu peguei aqui uma parte interessante aqui da disputa, né? Dentro dessa lição aqui, dos 2 grandes filósofos do século V, né? Que eu até comentei bastante com o Rômulo, né? É o Pelágio e o Agostinho, né? Pelágio é um cara britânico, né? Que ele se estabeleceu lá em Roma no quinto século. E Agostinho é o bispo de Hipona, né? Então esses dois têm um discurso maravilhoso. Quem lê livros dele, de filosofia, e fica apaixonado. Mas é importante você ver, em suma, o resumo. O que Agostinho prega? Predestinação. Deus predestina você, que é bonzinho, maravilhoso, cristão, e ele não. Você é salvo, ele é perdido. Errado, segundo Paulo, esse ícone espiritual. Isso aí é um erro gritante. Muitos cristãos aceitam a predestinação. Um erro. Deus nos predestinou para a salvação em Cristo Jesus, segundo Paulo. E o outro é o Pelágio. O que ele fala? É a salvação pelas obras. Totalmente contrário. Em Cristo Jesus somos salvos pelas obras de Cristo Jesus. E aqui fala esse ícone, Paulo, né? Que exclamou: miserável homem que sou, né?
miserável, quem lhe livrará do corpo dessa morte? Romanos 7, 24 e mais 17 versos de Paulo, vocês vejam aí na página 75 no auxiliar da lição. Então você vê que o nosso assim, espelho é a palavra de Deus. Se está na palavra, aceitemos. Se não está na palavra, rejeitemos. Esse aqui é o princípio básico da nossa fé. Interessante, porque o de Agostinho traz aquela ideia que a gente falou no começo, né? Tipo assim, é só esperar em Deus que as coisas vão. Não é bem assim, né? Ou seja, o conceito de Agostinho ele vai errar nesse ponto. E o conceito de Pelágio vai para o outro extremo. É pelos meus sofrimentos que eu vou ser salvo. Não é pelos seus sofrimentos que você vai ser salvo. É pelos seus sofrimentos que você vai ser purificado, vai limpar as arestas da sua vida, mas a salvação é por Cristo. Então existe uma parte importante da execução da fé e existe uma parte importante da execução das obras. E a necessidade de perseverança, não sei quanto tempo nós temos, eu não faço a menor ideia. Terminou? Então tá bom. Então o que acontece eu vou finalizar aqui, depois o movimento pode finalizar. Em relação à questão dos sofrimentos da vida, eu só quero contar uma história simples para vocês, que está no livro, é um livrinho pequenininho chamado Quando Tudo Falha. Não sei quantos já leram esse livro. Várias pessoas. Que aí uma vez uma pessoa chegou para um rapaz e falou: olha, você agora que se converteu, você só anda sofrendo. Esse rapaz ele era ferreiro. Você só anda sofrendo, sua esposa foi embora, seus filhos não falam mais com você, você tem dificuldade aí na sociedade, as pessoas te olham de cara torta. Por que você continua seguindo esse Cristo? Desde quando você entrou para a igreja, você só está sofrendo. E ele foi e falou: olha, eu quero mostrar para você o meu processo, como que eu faço para poder fazer molas para uma carroça, porque é isso que eu trabalho, eu faço molas para uma carroça. E ele mostrou a maneira que ele pegava os metais e provava no fogo, depois puxava. O metal que quebrava, ele jogava na pilha dos inúteis. O metal que continuava resistente, ele ia fazendo o processo até concluir. E ele falou: todos os dias eu peço ao Senhor, por favor, Senhor, pode me lançar nas têmperas das dificuldades e aflições da vida e me molda conforme a tua vontade, mas por amor e misericórdia, não me lance na pilha dos inúteis. Sabe, certas provações da vida vão fazer com que a gente seja verdadeiramente refinado para toda boa obra. E é difícil entender no começo, mas depois a gente entende. Interessante aqui, finalizando, né? É que necessidade de perseverar, né? Ele mostra a vida do nosso amado irmão Jacó, né? Não podia deixar de citar esse amado irmão Jacó, né? Ele foi enganador porque ele enganou o irmão. Enganou o irmão, né? Com prato de lentilha. Foi mentiroso com o pai, né? Enganou o pai também. Mas ele lutou, ele perseverou e ele conseguiu ser abençoado. Então, o vale do Jaboque da nossa vida, sabe onde que é? É no nosso quarto. Devemos orar, clamar ao Senhor, né? Que o Senhor tenha um perdão para cada um de nós. Amém. O Senhor sempre nos aceita. E a salvação de Cristo Jesus está aí. Nós aceitarmos o plano divino para nós, Cristo Jesus. Amém. Deus seja louvado. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de todos. Amém.